Meus irmãos, me mandaram esse vídeo aqui, eu já vou avisando, é um assunto polêmico, inclusive foi um dos assuntos que nós abordamos em um podcast recente que eu fiz participação. Mas presta atenção aqui nesse vídeo e eu já comento ao final. O meu lugar no céu está garantido, e o teu? Você é predestinado? Assista o vídeo até o final. 30 segundos de teologia. Predestinação existe. Deus já escolheu os salvos desde a fundação do mundo e ele também sabe automaticamente quem vai para o inferno desde a fundação do mundo, e não tem nada que a gente possa fazer para mudar esse veredito final da parte do Senhor. Ele é soberano e ele sabe de todas as coisas. Então, aceita que dói menos. Gente, ó, me mandaram esse vídeo aqui. Esse vídeo, inclusive, me mandaram no particular, tá? Pediram pra eu estar comentando em cima desse assunto aqui. Vou até trazer a câmerazinha mais pra perto aqui, ó. Gente, é um assunto que dá pano pra manga, tá? Dá pra falar muita coisa. Não é o intuito desse vídeo. Eu não vou, sabe? Nossa, fazer um vídeo aqui de 7, 8, 9 minutos. Não, nem de perto isso aí, tá? Mas foi um assunto recente que nós abordamos em um podcast, inclusive. Nós trabalhamos em cima desse tema, sobre a questão da predestinação e o livre-arbítrio, tá? E assim, gente, a predestinação, ela é bíblica, ok? É bíblico isso, porém, muito aplicado de forma equivocada, de forma errada, sem analisar o contexto, ou sem muitas das vezes analisar outros textos da Bíblia também. Como, por exemplo, a gente pode pegar aqui como citação Lucas capítulo 13, verso 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Por quantas das vezes, Jerusalém, eu quis vos ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram, vocês deram as costas. Ou seja, quem quis ajuntar? Deus. Deus quis ajuntar, mas eles não quiseram, eles deram as costas. Peraí, Deus é limitado agora? Deus quer ajuntar, mas Deus não tem poder para isso? Claro que tem, gente. Deus não é limitado. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Agora, existe o livre-arbítrio das pessoas. Lá no Éden, começando por Adão, tem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio. Na medida que existe uma árvore, o conselho de Deus é para não comer dessa árvore. Ou a gente tá falando de um Deus, né? Muito diferente, em pensamentos aí muito diferentes. O fato é que existe uma árvore lá no Éden, o conselho de Deus é para não comer. Adão, exercendo o teu livre-arbítrio juntamente com a mulher, a Eva, eles vão lá e comem. Exercendo o teu livre-arbítrio. Outra passagem que eu gosto muito de falar é a passagem que Paulo escreve, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que ele diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós estamos falando de um Deus que deseja no seu íntimo que todos os homens sejam salvos. Peraí, Deus deseja, mas ele não pode salvar todo mundo? Nós estamos novamente falando de um Deus limitado? Óbvio que não. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele detém todo o poder. Então, se de fato ele quer, ele pode. Ele pode. Agora, ele não vai ficar interferindo no seu livre-arbítrio. Exceto para algumas ocasiões, como, por exemplo, nós temos a questão lá da Torre de Babel, que Deus interferiu, né, para que eles se espalhassem pela face da terra. Eles estavam todos em um só lugar. E isso estava indo contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus era para que eles se espalhassem sobre toda a terra. Então, Deus desce ali, confunde as línguas deles, né? As línguas. Enfim, exceto por algumas ocasiões, Deus vai lá e vai intervir. Agora, na maioria das vezes, a humanidade segue o teu curso. Na maioria das vezes, as pessoas exercem sim o teu livre-arbítrio. Agora, uma coisa que eu gosto de falar é a seguinte: o livre-arbítrio, ele não é superior do que a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus já fala, é soberana. Deus é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, independente do livre-arbítrio ou não. Ok? Agora, na maioria das vezes, Deus vai deixar a humanidade seguir o teu curso. Na maioria das vezes, as pessoas vão, sim, exercer o teu livre-arbítrio. Não tem nenhuma marionete aqui na mão de Deus, onde Deus vai controlando, sabe, cada situação que acontece, que não acontece. Como nós fizemos a citação aqui agora desse versículo, se Deus deseja, ele poderia, sim, concretizar. Agora, por que ele não faz? Porque é o livre-arbítrio das pessoas. As pessoas, elas escolhem se afastar de Deus. Elas escolhem trilhar um outro caminho, um outro rumo. É o livre-arbítrio. Elas tomam essa decisão de forma deliberada, de forma consciente, por muitas das vezes. Outra passagem que eu gosto muito de citar, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente. Por quê? Porque ele dá tempo para que todos se acheguem a um genuíno arrependimento. Deus está dando tempo. Peraí, se Deus já sabe, né? E obviamente ele sabe, tá, gente? Já vou chegar nesse
nesse ponto. Mas se Deus já determinou, vamos utilizar essas palavras aqui, se Deus já determinou que um grupo será salvo e outro grupo não, Deus já determinou, isso já está decretado, a pergunta é, por que ele ainda dá tempo? Por que ele dá tempo? Não tem motivo pra dar tempo, gente. Não tem motivo. A não ser que seja um Deus tirano, um sadomasoquista que gosta de ver o sofrimento, né? Não há motivo, gente. Não há. Se ele está dando tempo, à humanidade, é porque o desejo dele é que, de fato, as pessoas o conheçam e cheguem a um genuíno arrependimento. Essa é a grande verdade do texto. Atos capítulo 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Peraí, se arrepender de quê? Se arrepender de quê? Se ele já determinou que tem um grupo que vai ser salvo e outro grupo que tá destinado ao inferno. Se ele já determinou isso, se ele já... Pronto, tá determinado, bati o martelo. Pra que isso? Me explica, pra que desse texto? Por que tem que anunciar agora a todos os homens, em todos os lugares? Gente, não faz sentido. Não faz sentido. E outro, ainda mais pra que eles se arrependam. Pra que se arrepender? Se já tem um grupo determinado que vai pro céu, outro grupo determinado que vai pro inferno, não tem do que se arrepender. Bom, lá vai eu, né? Eu falei que esse vídeo, o intuito não era ficar longo, mas acaba ficando longo, porque é um assunto, gente, que não desce de coração. Eu não sei se o vídeo aí foi feito, sabe, em forma de tiragem, ou se realmente a pessoa acredita de fato nisso, mas eu sei que existe um grupo que de fato acredita veementemente nisso, que Deus elegeu um grupo pra salvação e outro pra perdição. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Por que Deus faria isso? Por que Deus daria o seu filho unigênito para morrer por todos nós? João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, e não é o mundo aqui, a terra, sabe, a areia, o mar, não, é o mundo, todos os seres humanos desse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí tem outra linha de pensamento deles que eles falam, inclusive, assim, né? Ah, não, mas uma vez salvo, salvo para sempre, né? Não, porque quem de fato é salvo não volta para trás, e se voltou é porque um dia nunca foi salvo. Aí nossa, aí eu falo assim, o que eu vou fazer com aquilo que Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Paulo vai dizer que esmurrava o corpo dele, ele esmurrava. Olha o que o texto diz. Paulo diz que esmurrava o corpo dele e reduzia a escravidão, para que depois de ter pregado aos outros, ele mesmo não se perdesse. Como que não tem como se perder? Como que não tem como se desviar do caminho? Como que não tem como? Se o próprio apóstolo Paulo diz isso, que ele esmurrava o corpo dele, a fim de que depois de não ter pregado o evangelho para todos, ele mesmo não viesse se perder durante o caminho. Gente, não dá, pra mim assim não dá, não desce mesmo essa teologia, sabe? Essa linha de pensamento, isso pra mim não dá, não desce. Bom, pra finalizar, esse vídeo já ficou mais longo do que deveria. Eu falei que esse vídeo não ficaria tão longo assim, mas acabou ficando, me perdoe. Mas Tito capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não é parte dos homens, não é um grupinho de homens, não é um grupo seleto, não é os eleitos, não, a todos os homens, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Atos capítulo 7, 51 vai dizer que alguns homens teimosos e incircuncisos de coração resistiam ao Espírito Santo. Aí eles pregam dizendo que a graça de Deus é irresistível, como se tá lá em Atos capítulo 7, verso 51, que alguns homens teimosos e incircuncisos de coração resistiam ao Espírito Santo. Sabe qual é o grande segredo aqui? É que muitos confundem a questão da presciência de Deus. Veja bem, eu não estou falando que não existe a questão da predeterminação, sabe? Essa questão de que Deus predeterminou certas coisas. Não estou dizendo isso. Isso é bíblico, de fato, existe coisa que Deus predeterminou. E sim, Deus pode, ele é soberano, como eu falei. Ele é soberano, ele pode pegar uma pessoa e predeterminar para salvação. E enfim, não importa o que ela faça, não importa o que aconteça na vida dela. Deus, sabe, vai jogar ela pro rumo, pro caminho. Deus pode, irmão, fazer isso? Pode, porque ele é Deus. Eu jamais vou vir aqui limitar o poder de Deus. Eu jamais farei isso. Só que, em via de regra, normalmente a humanidade segue o teu curso, em via de regra, normalmente as pessoas exercem o teu livre-arbítrio, porque não tem nenhuma pessoa, sabe, com cordinhas ligadas nas mãos de Deus e Deus, sabe, brincando de marionete. Tira isso da ideia, gente, isso não existe. Mateus 11, capítulo 11, verso 28, se não me falha a memória, venha para mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, todos vocês. Aí vai falar agora que essa passagem é só pros eleitos. Não, é só os eleitos. Não, gente, é todos. Por fim, eu acredito da seguinte linha, o livre-arbítrio existe,
existe, ele é real, só que acima dele de fato se encontra a vontade soberana de Deus, porque ele é o Todo-Poderoso, nada está acima de Deus, e eu, quanto cristão, como filho de Cristo, que entreguei a minha vida para Cristo, eu gosto de pensar da seguinte forma: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Logo, se Cristo vive em mim, não opera de fato os meus desejos, o meu querer, as minhas vontades, mas sim a vontade e o querer de Deus na minha vida. Por isso eu sempre procuro consultar a Deus, sempre que eu for tomar qualquer tipo de decisão, que eu vou fazer alguma coisa, eu consulto ao Senhor, pergunto ao Senhor em oração, tá? Mas o livre-arbítrio existe. Aí vão falar, não, é livre agência, blá, blá. Gente, o vídeo tá muito longo, né? Me perdoe aí, mas... Enfim, eu recomendo fortemente vocês assistirem o podcast que eu participei, Gigocast, se não me falha a memória, tá? Bota lá depois lá no YouTube lá, Gigocast Sherman Viana. Foi um podcast de uma hora e pouquinho ali, eu acho, ou até mais, só sobre esse assunto, né? Só sobre esse assunto, predestinação e livre-arbítrio, tá? Vale muito a pena você assistir lá. Joga lá no YouTube, lá, Gigocast Sherman Viana, tá? Gigocast Sherman Viana. Bom, no mais é isso. Se você quer se tornar um aluno meu do Discipulado Bíblico, onde basicamente eu vou pegar pelas tuas mãos e caminhar junto com você nos 13 principais assuntos bíblicos que te darão base para você viver uma vida mais plena em Deus aqui na Terra. Bom, é simples, basta você acessar aí agora o meu perfil, clicar no link da biografia, clicando no link da minha biografia você vai ser levado até o meu site, lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado, e vai conversar diretamente comigo, lá eu vou te explicar mais sobre o discipulado bíblico. Só vale a pena lembrar aqui que não é um ataque a ninguém, você já sabe que a gente não faz isso no nosso canal, são apenas opiniões, tá? O irmão tem a opinião dele, tem a linha de pensamento dele, ok, enquanto a isso, eu tenho a minha linha de pensamento, eu não concordo com a linha de pensamento dele, ele pode não concordar com a minha, mas a gente segue em paz, somos irmãos em Cristo Jesus, tá? Pelo menos eu gosto de pensar dessa forma, embora eu não conheça, mas se ele é filho de Deus, se ele entregou a vida dele pra Cristo, ele é filho de Deus, logo somos irmãos em Cristo Jesus, e no final de tudo, nós nos vemos lá no céu, amém? No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.